pessoal, tudo bom? Tô de volta depois de muito tempo. Mas hoje apareceu um sinal aqui pra mim que me mostrou que é o Dia Internacional do Café. Tem uma história que eu sempre quis contar aqui, que é como fazer café mudou completamente a minha experiência na Austrália. E é isso que eu vou contar pra vocês. O mais importante desse vídeo é como saber usar todas as oportunidades que a Austrália te traz mudaram a minha experiência lá. Vocês já conhecem o ditado: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. O meu ditado é: se a vida te dá café, faça um cappuccino. A primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que quando eu cheguei na Austrália, assim como muitos brasileiros, eu me senti muito intimidada e inferiorizada por causa do meu inglês. Então eu achava que, porque eu não tinha inglês e eu não tinha experiência em nenhuma das carreiras que são mais comuns para os estudantes na Austrália, logo que eles chegam, eu não ia conseguir um trabalho ou não ia mandar bem, e isso me bloqueou. A minha ansiedade de achar um trabalho me bloqueou de começar a procurar por um trabalho por muito tempo. E me fez ir sempre pra parte mais segura que eu conseguia. Então, meu primeiro trabalho foi o quê? Cleaner com brasileiros. Vocês já devem ter ouvido que é o que a gente mais faz nessa Austrália, é ir fazer faxina. E foi também o pior trabalho que eu fiz nessa Austrália inteira. Mas quando eu comecei, eu achava que eu não conseguia fazer outra coisa. E eu fiquei com medo de tentar outra coisa. Então eu fiquei 5 meses fazendo cleaner. E eu queria falar e deixar muito claro que não tem problema nenhum fazer cleaner, fazer Uber, trabalhar em obra. Todo mundo faz isso. Na Austrália não tem emprego que não seja digno e emprego que pague muito menos do que os outros. Então, o que você quiser fazer na Austrália, você vai conseguir ter uma qualidade de vida e sustentar e pagar seu curso e guardar um dinheirinho para fazer aquelas viagens maravilhosas. Inclusive, saudades. Porém, eu acho que a gente chega no problema quando a gente para pra pensar, que eu falei, o que você quiser fazer na Austrália. É muito diferente o que você faz pra sobreviver e o que você quer fazer na Austrália. Então eu fiz cleaner pra sobreviver, assim como muita gente faz. Só que eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada numa coisa que está me fazendo infeliz. Sou uma pessoa que gosta de interagir com gente, que gosta de ter um trabalho que eu vou poder conversar, que eu vou dar risada. Então, cleaner com certeza não era o trabalho pra mim. Eu só dava risada da nojeira que as pessoas faziam. Tenho ótimas histórias pra contar sobre isso, mas chegava no fim do dia, era muito maçante pra mim. E depois de um tempo eu tava tão desconfortável que, graças a Deus, eu criei coragem pra ir trabalhar em hospitality. Entrei nos grupos de jobs em hospitality em Brisbane, Bartenders Network em Brisbane, todos os grupos que eu consegui achar sobre o assunto. Consegui a minha primeira vaga como garçonete. Vi que não é um bicho de 7 cabeças. E trabalhar em hospitality me empoderou muito na Austrália, porque interagindo mais com os australianos, eu vi que, meu inglês não era tão ruim assim, e 2, eles são muito abertos para imigrantes. Gente, é difícil encontrar australiano nessa Austrália. Juro, você anda no centro lá de Brisbane, você anda no centro de Perth, tem muito mais gente de fora do que australiano, e cada um com seu sotaque, e tá tudo bem. E foi exatamente entender isso que conseguiu me fazer crescer muito na Austrália e procurar trabalhos diferentes e procurar coisas que eu gosto. Nesse meu caminho, então, trabalhando em hospitality, depois que eu comecei, assim, 2, 3 meses depois, eu posso falar que deslanchou. Em pouco tempo, eu tava trabalhando em 4, 5, 6 empregos diferentes. Pra quem me acompanha no Insta, sabe quanto a minha vida era maluca lá em Brisbane. E era exatamente porque não importa onde eu tivesse, eu não ficava parada. Eu não ficava confortável, eu não ficava na minha zona de conforto por muito tempo. Eu tava sempre procurando mais. Então qualquer coisa que aparecia, eu ia. Eu acordava de manhã num dia que eu não tava trabalhando, e entrava em todos os grupos do WhatsApp e dava uma olhada se alguém tava procurando alguém pra trabalhar. Assim eu fui distribuir flyer na rua por $30 a hora. Gente, $30 a hora. Não tem como negar. E é isso de
aproveitar as oportunidades que eu sempre falo pra vocês. Então tá sempre ligado no que estão oferecendo e ir. E indo nesse tipo de coisa, você conhece gente nova, você mostra o seu trabalho, você faz conexões, você pode encontrar um trabalho, você pode encontrar alguém que te indique para um trabalho melhor. Então sempre, sempre, sempre tem um momentinho de folga, vai atrás de buscar oportunidades melhores. Mesmo que você ache que já tá bom. Ai, Gabi, já tô trabalhando 30, 40 horas por semana. Cara, pega mais um shift. Talvez esse shift extra seja o que tá faltando pra você mudar todos os outros, ou o que tá faltando pra você conseguir guardar mais dinheiro. Então, sempre pensando nisso, um dia eu estava lá nos grupos de WhatsApp de brasileiros e uma brasileira mandou uma vaga pra cobrir as férias do barista na empresa que ela trabalhava. Ela trabalhava numa empresa financeira enorme, assim, acho que uns 400 funcionários lá em Brisbane. E o barista fazia café, fazia 4 rounds, então 4 rodadas de 60 cafés por dia para todas as pessoas que trabalhavam lá na empresa. E aí era um trabalho só por 15 dias. E eu parei pra pensar, putz, eu já tenho 4 trabalhos, tipo, não tô precisando de mais horas. Mas hospitality vai e vem. Tem semana que o mesmo lugar te dá 10 horas, tem semana que te dá 40, tem semana que ele não te dá nada. Então é muito instável. Eu falei, putz, esse ia ser 40 horas por semana fazendo café, garantidas, por 15 dias. Eu falei, olha, vai ser muito bom. Eu fiz as minhas contas aqui, eu vi que eu ia ganhar $3.000 em 2 semanas, só fazendo café. Ainda falei, nossa, eu ainda consigo trabalhar no restaurante à noite, no pub no fim de semana, no italiano de domingo, no outro italiano de segunda. Dá pra dar uma remanejada nos meus horários pra eu trabalhar nessa empresa todos os dias de manhã fazendo café. E assim eu fui. Cheguei lá pro trial, tremendo, como sempre. Eu sempre fico muito nervosa quando eu vou pegar um trabalho na Austrália. Muito, muito, muito. Vocês acham que eu sou assim, toda desenvolta? Não. Eu cheguei lá, tipo... Aí ele pediu pra eu fazer, tipo, um latte, um cappuccino e um flat white. Aí eu fiz lá, né? Eu falei pra ele, eu não sei fazer latte art, mas eu sei quais são todos os tipos de café, long black, expresso, piccolo. O que você quiser, eu sei fazer assim, mas não é perfeito, mas meu café é gostoso. Tipo, eu não queimo o leite, eu não queimo o café, eu sei quanto que é o shot que tem que ir, beleza. Aí eu fiz lá, ele falou, Gabi, pra gente tá ótimo, tô saindo de férias daqui 2 dias, a gente precisa muito de alguém, vem pra cá. Fui. Comecei a trabalhar lá. Trabalhei um dia com o barista só. Ele me passou tudo que eu ia ter que fazer. Cheguei lá, depois de derrubar alguns cafés no chão, passar altas vergonhas, eu passava no meio das baias com o meu carrinho com 60 cafés. Um dia eu fui virar o carrinho e caíram uns 3 no chão. O carpete deles é manchado até hoje de café. Mas eu sempre fazia o meu café com um sorriso no rosto. Eu sempre ficava depois do meu horário. Eu deixava tudo limpo. Eu comecei a aprender os cafés que as pessoas gostavam e quais eram os cafés especiais que algumas pessoas queriam. Então, pra quem não podia tomar leite, por exemplo, eu comecei a fazer cafés com leite sem lactose, com leite de amêndoas. E aí eu colocava no copinho do café o nome da pessoa, onde ela sentava e qual que era o café que eu tava fazendo pra ela. Então, assim, eu tava fazendo aquele extra, sabe? Tava fazendo muito mais do que me falaram fazer, que era fazer 60 cafés de tal, 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 tal tipo e levar nas mesas e dane-se. Não, eu perguntava pras pessoas como ela tava, se o café tava gostoso, tava um sorriso, sabe? É sempre, além de aproveitar a oportunidade, além de pegar a oportunidade, aproveitar a oportunidade. É pegar e fazer o seu melhor pra gostarem de você e você mostrar que você é um bom trabalhador, não importa o que você esteja fazendo. Os diretores da empresa tinham que ter sempre cafés especiais, né? Então eu ficava vendo, a hora que eles passavam pela cozinha, eu já fazia o café que eles gostavam e levava na mesa deles, sem eles pedirem. Eu via quando eles estavam fazendo reunião, eu entrava na sala de reunião, batia, oi, licença, eu sou a barista, me apresentava pros clientes da empresa e falava, olha, você gostaria de fazer um pedido de café, por favor? Aí ele pegava todos os pedidos, colocava um tintanzinho pra cada um e levava na reunião. Os diretores começaram a me adorar,
Porque o outro barista que tava lá antes de mim era um mal-humorado que ninguém gostava. Então ele sempre dava patada em todo mundo, tinha várias reclamações dele. Eu falei, eu vou ser diferente, não importa que eu tô aqui por 15 dias. Nunca quis pegar o emprego dele, mas é o meu jeito de ser. Eu ia fazer o negócio direito. E fazendo o negócio direito, acabei me enturmando lá. E as pessoas começaram a gostar muito de mim e falar muito bem do meu café e da minha ética de trabalho. Isso que eu achei muito legal. Tipo, eles verem a ética de trabalho da barista, que é uma pessoa que ninguém nunca ia nem reparar num lugar normal, né? Numa empresa. Tipo, o último lá que iam pensar era na barista. Mas daí eles começaram a me conhecer, gostar de mim. E a minha amiga, que me deu essa oportunidade lá na empresa, acabou contando para um dos diretores que eu era advogada no Brasil. Um belo dia, quase no final desses meus 15 dias lá, estava fazendo os meus cafezinhos de boa. Chega o diretor, o head de compliance da empresa, fala pra mim, Gabi, a Lizzie me contou que você é advogada. Eu falei, ué, sou. Trabalhava, inclusive, com a mesma coisa que vocês trabalham aqui. Era uma empresa financeira que cobra dívidas. E no Brasil, eu trabalhava como advogada na parte de execuções. Então, eu cobrava dívidas. Eu trabalhava para bancos e grandes empresas, geralmente trabalhando com contratos inadimplidos. E eu ia atrás dos bens das pessoas pra ver como é que eles iam pagar as dívidas. Então, era um trabalho meio investigativo, assim. Era a parte que eu mais gostava do meu trabalho. E eu contei isso tudo pra ele. Ele falou, como assim? Você tá aqui fazendo café e não tá trabalhando com a gente? Eu falei, ué, ninguém me ofereceu um trabalho. Aí ele falou, você quer um trabalho? Eu falei, tenho horas livres na minha agenda. Não tinha. Tive que sair de um trabalho pra isso. Mas falei, tenho horas livres, então tô super aberta pra gente conversar. Mais uma vez, pega a oportunidade quando ela vem, que ela pode não vir de novo. Acabei conversando com ele, ele me ofereceu 2 vagas diferentes na equipe dele e na equipe da irmã dele, se eu ia trabalhar diretamente pro head de compliance da empresa. Fechado. Consegui a minha primeira vaga na Austrália como analista de compliance, o mais próximo que eu ia conseguir de estar da minha área de advocacia sem qualificar o meu diploma na Austrália. Então eu não precisava ser advogada para essa função, mas o meu background, o meu contexto, o meu estudo todo na advocacia me ajudou muito a conseguir ler as leis de lá, as regulamentações e entender qual era o meu papel lá dentro da empresa. E eu trabalhava com advogados e trocava muita ideia com eles. Então, assim, pra minha carreira, pra minha experiência internacional, foi uma coisa de outro mundo, uma coisa que eu nem esperava. Quando eu cheguei em Brisbane, eu tinha mandado o meu currículo para uns 15 escritórios de advocacia, perguntando se eu poderia ser paralegal, secretária, qualquer coisa, e ninguém quase nem me respondeu. Então, eu desencanei dessa ideia. Eu falei, eu tô aqui com outro propósito, eu nem sei se eu quero mais trabalhar com direito na minha vida. Desisti, sabe? E aí é uma oportunidade dessas aparecer num momento que você nem imagina, fazendo café, você vira analista de compliance numa empresa. E eu acabei trabalhando nessa empresa por 8 meses. Eu cresci demais. Eu vivi uma experiência completamente diferente daquela que eu vivi no Brasil. Então eu saí de um lugar que pra mim era muito tóxico, que era muito puxação de tapete, um falando mal do outro, que era uma coisa que me sufocava o trabalho que eu fazia no Brasil, pra ir pra um lugar que era uma empresa tão preocupada com os funcionários, que era uma empresa que eu era tão respeitada. E eu me sentia muito inferiorizada, aquela síndrome do impostor que a gente tem. Eu falava, nossa, eu não sou boa o suficiente pra estar aqui trabalhando como advogada na Austrália. E eles falavam, nossa, Gabi, olha esse trabalho que você entregou, que coisa maravilhosa. Aí eu falava, tipo, nossa, no Brasil eles não iam achar maravilhoso. Mas lá o parâmetro é diferente. O trabalho tem que ser feito, tem que ser efetivo, mas não tem que ser aquela coisa de outro mundo. Não é a mesma competição que a gente tem aqui no Brasil. A régua na Austrália é mais baixa.
fazer um trabalho bem feito lá na Austrália, nesse tipo de área, é muito mais fácil de ser destacado que aqui no Brasil. Bom, pelo menos foi pra mim. Tendo a experiência aí, trabalhando 5 anos como advogada no Brasil e 8 meses numa empresa na Austrália, eu vejo que as coisas são muito diferentes. E a qualidade de vida que eu tinha trabalhando na empresa era de outro mundo lá também. Eu trabalhava das 8 da manhã às 4 da tarde. Às 4 horas da tarde, caía a minha caneta e eu ia embora. Porque era isso que todo mundo fazia. Gente, quem sai às 4 da tarde do trabalho aqui no Brasil? Me conta. Eu não sei vocês, mas eu saía à meia-noite, todos os dias. Era uma delícia de vida. E lá, não! Às vezes era 3 da tarde, meu chefe falava pra mim, hoje eu tenho que levar meu filho na aula de surf, beijo. Aí falava pra ele, nossa, você quer que eu te ligue mais tarde, fazer uma reunião, alinhar aquele ponto? Ele, Gabi, a gente fala disso amanhã. Eu, não, se quiser, eu levo meu computador pra casa, eu solto e-mail no fim de semana. Ele, que levar o computador pra casa? Gabi, a gente fala na segunda-feira, não tem nenhum incêndio pra apagar, tá tudo bem. Então, eles levam sim o trabalho a sério. Eu fico muito brava quando falam que os australianos são folgados. Muitos são. Mas nesse lugar que eu trabalhava, o pessoal trabalhava muito bem, mas não era a vida deles, o trabalho. A vida deles era a família, eram as viagens de fim de semana, era aproveitar o fim do dia, era sair pra jantar, era fazer happy hour. Então, é um estilo de vida muito diferente. Eu amei conhecer e ter essa experiência internacional na minha área, que vai estar para sempre no meu currículo também, se um dia eu resolver voltar para o direito, que cada vez parece uma coisa mais longe da minha realidade. Então hoje era só essa história, que era pra ter sido curtinha, como sempre, não foi. Mas eu venho aqui falar pra vocês, aproveitem as oportunidades que a vida te traz. Às vezes a gente tenta num caminho, tenta no outro, eles não funcionam, mas tudo acontece por um motivo. Oportunidade tem, é saber ir atrás delas, saber ser adaptável e estar aberto para outras coisas que você vai ter que fazer para sobreviver até essa oportunidade maravilhosa chegar e não se conformar em estar na sua zona de conforto. Então, se você não está feliz no que você está fazendo, você tem que estar procurando outra coisa para fazer. Você tem que estar se capacitando para fazer outra coisa. Não adianta você estar como cleaner e gostar muito de hospitality e ainda não ter tirado o seu RSA e procurado trabalhos em hospitality. Gabi, meu inglês ainda não é tão bom. Vai trabalhar como glass, vai trabalhar como food runner, vai trabalhar na cozinha. Melhore o seu inglês. Faz um curso de barista, faz um curso de bartender. Você vai conseguir o que você quiser nessa Austrália, se você tiver paciência e aproveitar o que a Austrália te oferece.